Seria Rua do Medo um experimento da Netflix para testar esse formato de lançar um episódio por semana nas suas próximas séries? Calma que eu já explico o que eu tô querendo dizer. Só antes de começar a falar sobre o filme, eu queria lembrar que hoje, às 8 da noite, vai ter uma live de Viúva Negra aqui no canal, com o canal completo. Então, ao invés de eu fazer uma crítica do filme, a gente vai se reunir e vai falar tanto sobre Viúva Negra, como sobre o universo Marvel como um todo. Então, para quem curte Marvel, para quem tá esperando Viúva Negra também, acompanha hoje, 8 da noite, live sobre o filme. Bom, aqui em Rua do Medo 1978, a gente tem aquilo que o título já sugere, uma parte 2. Sim, não é exatamente uma sequência como a gente está acostumado a assistir, não é uma trilogia convencional, é muito mais quase uma minissérie que eles transformaram em 3 filmes, dividiram em 3 blocos, que se passam em tempos diferentes, mas estão todos completamente interligados. Aqui a gente tem de volta, claro, a Liv Janiak de novo na direção, e ela volta a mostrar mais uma vez que ela tem um conhecimento muito grande do terreno em que ela está pisando. Sim, tem muitos clichês aqui, só que ela tem muita consciência do gênero que ela está trabalhando, ou melhor, do subgênero, né? O slasher, esse subgênero do terror. Ela sabe muito bem, ela conhece muito bem todo esse subgênero. Sim, em muitos momentos, talvez os clichês se tornem apenas clichês, talvez os clichês não tenham nada mais, ela não consiga subverter ou coisa do tipo. Mas no geral ela consegue criar mais um filme que é bem consistente em como vai abordar a homenagem, ao mesmo tempo que tenta criar uma mitologia própria. Mas só rapidamente para tentar deixar mais claro o que eu quis dizer com uma experiência da Netflix em testar as séries no formato de um episódio por semana, assim como a Amazon faz, assim como o Disney Plus faz, etc. Como a HBO sempre fez e como sempre foram as séries de TV antes da Netflix incorporar essa ideia de lançar tudo de uma vez para as pessoas maratonarem e tal. Aqui, como a gente tem 3 filmes e eles estão completamente interligados, eles vão funcionar quase como se fosse uma minissérie. Parte 1, parte 2 e parte 3. Ou melhor, um grande primeiro episódio, um grande segundo episódio, um grande terceiro episódio, que esses 3 episódios poderiam facilmente ser divididos em 2 ou 3 cada um e teríamos uma minissérie. Aqui a gente tem até a ideia de um gancho sendo deixado para o episódio seguinte, um gancho sendo deixado para a parte seguinte. E não é normal a gente ver trilogias sendo lançadas um filme a cada semana. A gente está acostumado a esperar pelo menos um ano para ver o filme seguinte. Então, quando a Netflix traz esse projeto que eu falei no vídeo passado, um projeto diferente, ousado, de lançar uma trilogia em 3 semanas diferente, nada mais é do que ela testando, vendo como que o público vai reagir a uma mesma história sendo dividida em algumas semanas e tendo que acompanhar essa história por algumas semanas. Se der certo, como eu acho que talvez dê certo, pode ser que a Netflix daqui para frente, ou dependendo das séries, incorpore essa ideia de um episódio semanal, que eu particularmente gosto mais, mas eu sei que grande parte do público da Netflix está acostumado com a ideia de maratonar séries. Então vamos ver se isso realmente é uma experiência, a gente só vai ver isso no futuro. Se a Netflix começar a lançar em algum momento um episódio por semana, aí vocês lembram desse vídeo aqui. Se isso não acontecer, eu só tô falando besteira mesmo, ou talvez o experimento não tenha dado certo, não tenha dado resultado com o público. Mas voltando para o filme em si, a gente tem aqui agora, né, se no primeiro filme era uma homenagem aos anos 80 e um pouco do diálogo que eu comentei no vídeo passado, e tentava equilibrar tudo isso com a sua mitologia, ao mesmo tempo que subvertia muito dos clichês do gênero de slasher, por exemplo, o corpo, por exemplo, a forma como trabalhava o sexo, e tinha um foco muito maior nesses jovens e na personalidade deles, e eles tentando se descobrir, se conhecer, até sexualmente de certa forma. Aqui ela entra mais nos filmes dos anos 80 mesmo. Então é uma homenagem muito mais direta aos slashers clássicos. Não tem tantas subversões aqui.
Sim, a gente tem duas personagens principais que até são interessantes, até tem algum desenvolvimento, mas ela não esconde aqui as homenagens como no primeiro ela tenta dar uma certa mascarada. Então aqui a gente vai para um acampamento, onde tem vários jovens, um acampamento de férias, onde vai ter um assassino que vai matar todo mundo. Sexta-feira 13, talvez? Entre outros filmes. Então, sim, aqui a referência é muito clara, muito mais clara do que no primeiro filme, que ela trabalhava vários filmes do slasher, ela trabalhava o gênero como um todo, mas estava muito mais preocupado em, de certa forma, reatualizar o gênero, apesar de manter alguns dos clichês, algumas das convenções. Aqui tudo que a gente viu no gênero de slasher vai ser trazido de volta. Então o sexo deixa de ser uma preocupação para a diretora no sentido de observar esses jovens, como eles estão se descobrindo, e o sexo se transforma em sexo em um filme de slasher. Então quem assiste filme de slasher sabe o que acontece com pessoas que transam. Pois é, assim como as atitudes aqui desses jovens se tornam atitudes mais de jovens de filmes de slasher. Então, são algumas atitudes um pouco mais estúpidas, no sentido de, olha, tem uma casa de uma bruxa com vários túmulos abertos, vamos entrar lá. Tem até um contexto que eles dão aqui no filme, mas ainda assim se parece muito mais com aqueles jovens dos anos 80 nos filmes de slasher. Só que, mais uma vez, a Liv Janiak, ela tem uma consciência de onde ela tá pisando, ela sabe o que ela tá fazendo, ela até sabe quando ela tá trabalhando clichês e quando esses clichês muitas vezes prejudicam o filme, na maioria das vezes nas cenas de terror mesmo, nessas cenas em que a gente tem o jumpscare ou que a gente tem um personagem isolado em determinado momento e ela vai acompanhar com uma câmera que claramente é de alguém observando aquela pessoa. Em alguns momentos ela vai fazer isso apenas para criar uma piada depois, em muitos momentos ela vai fazer isso porque o assassino realmente está lá. Só que ao mesmo tempo, por mais que esse filme funcione dentro de um mesmo universo, como eu disse, como se fosse uma minissérie, a gente tem até o começo do filme de uma personagem falando, vou contar uma história para vocês, só para começar uma outra história dentro da história. Apesar de tudo isso, a gente tem essas diferenças bem notáveis entre os dois filmes. E para mim a mais clara de todas e que faz toda a diferença aqui é justamente como ela vai criar a narração. Narração que eu digo como a narrativa vai funcionar. No primeiro filme é uma narrativa quase toda trabalhada restritamente àqueles personagens. Então a gente descobre aquele universo junto com aqueles personagens. Eles vão descobrindo como se safar daquilo, eles vão descobrindo o que é aquilo, o que é a maldição, e a gente vai descobrindo junto com eles. Nesse filme, os personagens estão lá no passado, eles não sabem direito como funciona a maldição, só que como a gente já assistiu a parte 1, a gente sabe como a maldição funciona, a gente sabe quem são os assassinos, e a gente vai querer, né, de certa forma, descobrir, por exemplo, aqui, esse assassino do Machado, como ele se transformou no assassino do Machado. Então, aqui o público está um passo à frente dos personagens, enquanto no primeiro filme a gente estava junto com os personagens. Isso ajuda muito a gente, não tanto a sentir medo por algumas coisas, por exemplo, a gente sabe que o Nick Good lá, né, o policial, o delegado, ele vai ficar vivo, porque ele tá no primeiro filme, então a gente sabe de muitas coisas, a gente sabe quem talvez vá morrer, ou a gente meio que supõe quem vai morrer, então é justamente pra gente tentar descobrir como as peças vão se encaixar. Não necessariamente é que o terror vá funcionar muito bem no sentido de a gente temer pela vida de todos aqueles personagens e nada do tipo. É muito mais uma história divertida em um mundo de terror, com bons momentos de terror, principalmente como trabalho gore e tal, mas vai colocar o público muito mais numa posição de tentar juntar as peças do que necessariamente de ficar envolvido com cada um daqueles personagens, e nesse sentido ela até consegue fazer uma boa subversão no final relacionado a essas duas irmãs e tal. Não vou falar mais do que isso, porque senão eu vou entrar em spoilers. Então eu não diria que esse filme funciona melhor que o primeiro, nem que funciona pior do que o primeiro, eu apenas acho que ele funciona diferente, ainda que dentro do mesmo universo. Não vou dar uma nota aqui, vou deixar para dar uma nota lá no terceiro filme na semana que vem, que aí dá para analisar o projeto como um todo. Aqui, como eu disse no começo, começa a ficar mais claro, né? No primeiro filme já tinha ficado mais ou menos claro, mas aqui começa a ficar mais claro que isso só é uma parte do todo. Ele até funciona sozinho em certos aspectos, mas no geral ele depende da trilogia para funcionar.
Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, o que vocês acham, se realmente é um experimento da Netflix para testar esses episódios semanais, e dê uma passada lá 8 da noite aqui no canal para a nossa live de Viúva Negra. Por hoje é isso e corta.